Quando pensamos em aventura, o Peru é um destino que desperta a imaginação. Terra de montanhas sagradas, desertos misteriosos e florestas que abrigam segredos ancestrais. Cada estrada, cada povoado, conta uma história que vai além do tempo. Em 2017, visitamos o Peru pela primeira vez. Chegamos de avião. Foi inevitável nos encantar pelo país e desde então sonhávamos em retornar. Contudo, desta vez seria diferente. Queríamos percorrer suas estradas com nossos próprios carros, experimentar a altitude das travessias nos Andes e conhecer o Peru que não é óbvio, aquele que vai além dos pontos turísticos. Queríamos nos aprofundar na cultura e na vida dos peruanos, descobrir suas histórias e segredos. E finalmente, estamos prestes a iniciar a mais longa jornada do Dakar Overland. Ao longo desta série, você vai descobrir por que o Peru é um destino que todos deveriam conhecer. Esta expedição não será somente sobre os destinos extraordinários. Vamos nos aprofundar na rica gastronomia peruana, mostrando os pratos típicos e os restaurantes que fazem deste país um paraíso culinário. Vamos também descobrir as hospedagens mais acolhedoras, desde hotéis renomados que oferecem o máximo de conforto, até refúgios inusitados, como cápsulas penduradas no Vale Sagrado, chalés de luxo construídos sobre ilhas flutuantes, e até um vilarejo de adobe encravado em uma montanha, sempre em meio a cenários majestosos. Os deslocamentos desafiarão nossos 4x4 e também nossa habilidade ao volante em meio a caminhos off-road extremos e ao caos do trânsito peruano. Nessa expedição, iremos muito além das fronteiras que já cruzamos. Percorreremos as estradas de 4 países. Cruzaremos o continente do Oceano Atlântico ao Pacífico. Atravessaremos o Brasil, deixando o país por Foz do Iguaçu. Percorreremos então todo o norte da Argentina, passando pelas províncias de Misiones, Corrientes, Chaco, Santiago del Estero e Salta. Deixaremos a Argentina pelo Paso de Rama e avançaremos pelo deserto chileno, cruzando a Cordilheira dos Andes, até São Pedro de Atacama. Seguiremos rumo ao Oceano Pacífico até interceptarmos a lendária rodovia Pan-Americana, próximo ao litoral chileno, por onde subiremos ao norte. Deixaremos o Chile e finalmente ingressaremos em terras peruanas. Visitaremos a importante cidade de Arequipa, nomeada Patrimônio Mundial. Buscaremos os Condores dos Andes, no Vale do Cauca, um dos destinos mais prestigiados do Peru. De volta ao litoral, percorreremos sinuosas e emocionantes estradas até o mágico oásis de Huacatina, onde escalaremos as imponentes dunas de areia. Chegaremos finalmente na capital Lima, um dos mais importantes centros gastronômicos do mundo. Seguiremos pela carretera central, por onde trilharemos a grandiosa Cordilheira dos Andes e iremos explorar os mais exuberantes cenários do nosso continente. Cortaremos o magnífico Canhão de Útico. Passaremos pelo surpreendente centro histórico de Ayacucho. Conheceremos as incomuns águas turquesas Milpo. Ficaremos hospedados em uma cápsula pendurada no alto da montanha. Embarcaremos em uma charmosa viagem de trem para Machu Picchu. Visitaremos as atrações do Vale Sagrado e conduziremos por suas estradas espetaculares. Caminharemos pelo solo sagrado de Cusco. No caminho para Puno, visitaremos o Centro Arqueológico de Jacti, ainda pouco conhecida pelos brasileiros. No Lago Titicaca, considerado o lago navegável mais alto do planeta, conheceremos o estilo de vida do povo de Urus. Dormiremos em um luxuoso chalé construído sobre uma das ilhas flutuantes. Iniciaremos então nosso longo retorno para casa, passando ainda por Tacna, a última cidade peruana antes de entrarmos em território chileno. Seguiremos para o sul, percorrendo o fantástico litoral chileno que une mar e deserto. Retornaremos a São Pedro de Atacama. De volta à Argentina, atravessaremos Salinas Grandes até a charmosa cidade histórica de Purmamarca. Cortaremos o território argentino e no retorno ao Brasil passaremos ainda por Foz do Iguaçu. Prepare-se para se surpreender e se inspirar. Junte-se a nós nesta aventura épica.
Esta série Peru é apresentada por Volda, sempre em movimento, Vasten, tecnologia Overland, Tire Shop São Paulo, centro automotivo oficial do Dakar Overland, Pneus Yokohama, performance e segurança desde a Patagônia. O planejamento e a organização desta expedição durou mais de um ano. Após muitas pesquisas, consultas com especialistas e também conversando com amigos peruanos, escolhemos os meses de maio e junho para esta grande aventura. Neste período, a probabilidade de dias chuvosos é menor. Além disso, estaremos fora da alta temporada do turismo e também das grandes nevascas nos Andes. Definido o período da viagem, nos dedicamos então à escolha do roteiro. Preferimos chegar ao Peru atravessando o norte da Argentina e do Chile por 2 motivos. Na Bolívia, não há diesel com baixo teor de enxofre, que é utilizado por nossos veículos. O segundo motivo é que estávamos ansiosos em retornar à Argentina e ao Chile. Definido o roteiro, era hora de pesquisar as hospedagens. Encontrar hotéis para esta viagem foi menos desafiador quando comparamos com nossa última expedição para Catamarca. O Peru é um destino muito popular e investe muito no turismo, para receber viajantes do mundo todo. Como sempre, reservamos todos os hotéis antes de partir, pois em diversos destinos, a hospedagem é parte importante da experiência. Mais trabalhoso foi conseguir os ingressos para Machu Picchu. Recomendamos comprar os ingressos pelo site oficial com 6 meses de antecedência, pois a oferta é limitada. Garantimos os últimos ingressos disponíveis. Aqui, Juliana, Márcio, Tony, Ju. Vamos lá, continuar! Vamos agora providenciar a documentação necessária para a nossa expedição. Vamos passar pela Argentina, Chile e entrar no Peru. Para esses 3 países não é necessário visto. Vamos levar nossos passaportes, mas para quem tiver somente o RG já é suficiente. Quanto ao carro, vamos lá, o documento tem que estar atualizado em nome do motorista ou do passageiro. Vamos levar nossa CNH também. Mas também temos nossa PID, Permissão Internacional para Dirigir. Vamos carregar junto. Agora vamos para os seguros obrigatórios. Argentina, carta verde. Não é necessário imprimir em papel verde, tá bom, gente? Aqui sua PEX, obtida na HDI do Chile, para transitar no Chile. Esse aqui é o SOAT, para trafegar no Peru. A gente também solicitou a extensão do perímetro de cobertura do nosso seguro de carro, lembrando que não há cobertura disponível para o Peru. E aqui é o nosso seguro viagem para mim e para o Márcio, e este aqui é a nossa autorização para operar radiocomunicador. E atenção, existem itens obrigatórios para carregar no carro: cambão de reboque, extintor de incêndio, 2 triângulos e kit de primeiros socorros. E por fim, aconselhamos viajar sem a película nos vidros dos carros, pois este acessório é proibido no Peru. Nesta longa jornada, iremos em 2 carros. A veterana Toyota SW4, que está conosco desde 0 km e fez sua estreia na expedição Patagônia. É um utilitário robusto, confortável, confiável e muito valente no 4x4. Tudo o que buscamos em um veículo para uma expedição tão longa como esta. Conta com motor turbo diesel 2.8 litros e 16 válvulas. Está equipado com os pneus Yokohama All Terrain. Carregaremos a geladeira Vaiko Dometic para alimentos e bebidas e a Power Station da Oukitel como fonte de energia portátil para todas as nossas necessidades. Este gerador está à venda em nossa loja oficial Vasten. Carregaremos também todos os equipamentos de filmagens, como câmeras, tripés, microfones e drones. Nossos pneus Yokohama já estavam com mais de 80 mil quilômetros. Apesar de ainda apresentarem excelentes condições de uso, optamos por trocar por um novo jogo da Yokohama, Geolander AT G015, desta vez na versão LT, que possui gomos maiores e laterais mais reforçados. Foi na Tire Shop São Paulo, centro automotivo oficial do Dakar Overland, onde realizamos a troca dos pneus e a revisão do sistema de freios e suspensão. Vou mostrar aqui um pouquinho da Tire Shop, que é o nosso centro automotivo oficial, é onde sempre trazemos os carros para revisão para a expedição.
Eu queria apresentar uma pessoa muito especial, é quem cuida do nosso carro, é o Elton, proprietário aqui da Tire Shop, né? Tudo bem, Elton? Tudo bem, vocês? Por que é importante uma revisão para essa expedição? Essas expedições longas que vocês fazem, né? Precisa sempre estar em ordem, principalmente essa questão de freio, suspensão, óleo. Também pelo fato de ser tão longa, vocês não podem ter nada que deixe na mão. Apesar dos carros de vocês serem sempre novos, né? Mas a parte de fluidos, freio, um alinhamento, um balanceamento, palhetas, bateria, né? Esses itens é bem importante para que vocês não acabem não ficando no meio do caminho, né? Com o carro parado. Assim como em todas as expedições, a Tire Shop prepara um kit com óleos e os principais filtros para eventuais necessidades. O segundo veículo é a nova Land Rover Defender 110. Possui um potente motor 3.0 litros turbo diesel e suspensão pneumática. Assim como a SW4, ela irá calçada com os robustos pneus Yokohama Geolander G015. Também carregará uma geladeira portátil, além de equipamentos de cozinha que garantirão nossas refeições nos longos deslocamentos por lugares remotos. A Defender levará também o kit de internet via satélite da Starlink, que nos fornecerá uma excelente conexão em qualquer localidade. A revisão pré-expedição foi realizada na Tire Shop São Paulo e também na concessionária Land Rover CB Automotive de São Paulo. Cada veículo levará um cilindro de oxigênio medicinal, pois nessa expedição percorreremos os trechos mais elevados da Cordilheira dos Andes, onde o mal da altitude pode ser muito perigoso. Providenciando o nosso oxigênio da expedição, pois vamos subir altas altitudes. Este é de alumínio, é de 1 litro e dura aproximadamente 1h30 de uso. Quanto ao uniforme, compramos as camisetas na Centauro e encontramos na Decathlon os agasalhos perfeitos. Estas peças serão ainda personalizadas com as logomarcas de nossos patrocinadores. Vamos para Machu Picchu com esse casaco, se chover estaremos bem. Além dos pneus Yokohama e da Tire Shop São Paulo, teremos o grande privilégio de ter a Volda ao nosso lado nesta nova expedição. Para quem ainda não conhece, a Volda é uma conceituada marca de peças para suspensão e transmissão, com sede no Espírito Santo e presente em todo o território nacional. Com forte prestígio no automobilismo, a Volda também passará a fazer parte do mundo Overland. Estamos a 2 dias da partida para a expedição, mais compras chegando. Vamos abrir juntos. Esse pacotinho compacto pequeno devem ser os squishes, os brinquedinhos que compramos para dar para as crianças que encontraram. Oh, que bonitinho! Olha que bonitinho, olha que bolinho. Ah, amei! Tudo pronto! Hora de encaixar toda a extensa bagagem na SW4, que será nosso lar pelos próximos 31 dias. São 5h43, acabamos de deixar nossa garagem e vamos ao ponto de encontro com o casal Tony e Ju. É sempre muito emocionante deixarmos São Paulo e imaginarmos por onde nosso carro irá nos levar e os cenários que testemunharemos através dessas janelas. Certamente retornaremos repletos de memórias fantásticas e de experiências extraordinárias que engrandecerão nosso espírito. Já estamos na Castelo Branco, quase chegando no ponto de encontro. Vamos pegar a Castelo até o fim e a ideia é almoçar na região de Maringá. E hoje mesmo já cruzaremos a fronteira para a Argentina e dormiremos em Porto Iguaçu, na Argentina. Que incrível coincidência! Chegamos juntos ao ponto de encontro. Ah, que bonito! Nossa, ficou muito bom o silk dele mesmo. Show de bola! Tomamos o primeiro café da manhã da expedição e partimos. Tínhamos um longo dia pela frente, pois iremos cruzar todo o país e atravessar a fronteira ainda hoje. São
9 horas da manhã. Estamos nos aproximando do primeiro 1/4 da viagem. 256 quilômetros, 97 de média. Vamos fazer uma parada no Graal, onde paramos na expedição, primeira expedição Atacama Uni. Em Rolândia, no Paraná, fizemos uma parada na melhor confeitaria da região, Minilu. Estivemos aqui a caminho de Catamarca e estávamos ansiosos para retornar. Muito obrigada pelo carinho. Nos encontraremos na próxima expedição. Acabamos de deixar a cidade de Rolândia, mais especificamente Minilu Confeitaria, a nossa parada obrigatória quando a gente pega Castelo Branco. E é engraçado que hoje a gente percebeu que a confeitaria está estrategicamente localizada na hora da sobremesa para quem parte de São Paulo. Foi muito bom rever as meninas, nossa, muito legal. Vem falar dos doces, né? Os doces de lá são perfeitos. Ganhamos uma sacolinha recheada de guloseimas, depois eu vou mostrar um por um. E vai ajudar bastante a gente a chegar até Porto Iguaçu, nosso destino. No momento estamos em Arapongas e queremos chegar em Porto Iguaçu antes das 9 horas. Se a gente consegue. Coincidência, nós estamos aqui também na viagem para Catamarca. Isso, deixa eu mostrar que coisa mais deliciosa aqui. Minilu Confeitaria. Isso aqui é neto preferido. Eu sei o que é. Rara Mendoas. Casadinho, alfajor. Nossa, caramba, tem um monte de doce dessa vez. Biscoito e carinto. Nossa, essas 5 doces. Muito obrigada pelo carinho. Foi muito bom revê-las este ano novamente. Vamos lá, estamos chegando. A gente não gosta muito de dirigir à noite, né? Mas hoje não vai ter jeito. Os últimos 200 quilômetros vão ser no escuro. Como tá bonito, hein? Olha que céu, hein? Após 14 horas de um tranquilo deslocamento, chegamos em Foz do Iguaçu. Era hora de atravessarmos a primeira fronteira da expedição. E lá vamos nós. Tchau, Brasil. Até o mês que vem. 8h33, finalmente chegamos à aduana, já saímos do Brasil e infelizmente a fila desta vez está maior que a fila anterior quando a gente foi para Catamarca. Estávamos entrando novamente na querida Argentina. Gente, foi até rápido, são 21h13, ficamos 40 minutos, né? 40 minutos. Estamos na Argentina, yeah! Tony Ju, bem-vindos à Argentina. É sempre muito empolgante chegar ao primeiríssimo hotel da expedição. E não poderia ser melhor. Encontramos um quarto muito amplo, moderno e aconchegante. Teremos uma perfeita noite de descanso aqui. Jantamos no restaurante do hotel, onde pudemos comemorar o sucesso do primeiro dia desta aventura, que estava apenas começando. Finalmente chegamos na Argentina, estamos agora jantando no Hotel Guamini. Olha o Tony aqui, a Ju está no quarto. Não perca no próximo episódio. Avançaremos em nosso longo caminho para o Peru. Cruzaremos a Argentina rumo à Cordilheira dos Andes. Ganharemos altitude e atravessaremos pela primeira vez o Passo de Rama para ingressar no Chile. Iremos explorar as belezas naturais do deserto do Atacama.
Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram a experiência de explorar o mundo de carro. Nos vemos na continuação da Expedição Peru.